Fala galerinha do bem, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Kelly, eu fui convidada pela CRE para trazer algumas dicas para vocês de língua portuguesa. Eu sou professora do Colégio Estadual Mera Honorato e espero cooperar com vocês nessa jornada aí para se dar bem no Enem. Vamos lá? Pessoal, então o assunto que eu vou tratar hoje é sobre figuras de linguagem. O que é figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase naquilo que o locutor está querendo enunciar. São recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase na comunicação. E aí eu separei 11 figuras de linguagem para vocês que são muito cobradas no Enem, tá? E nós vamos começar a ver essas figuras. Vamos lá? A figura de linguagem aliteração. O que é isso, professora? Aliteração. Aliteração é uma figura de linguagem onde nós vamos observar a repetição de fonemas consonantais, de consoantes. Geralmente elas vão estar no meio ou no início da palavra. Geralmente ela vai estar no início ou no meio da palavra. Então, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Observem a repetição de R's nas frases dessa consoante. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outro provérbio aí popular muito conhecido. Então, notem essa repetição. Todas as vezes que vocês observarem no exemplo, no enunciado, essa repetição de consoantes, nós vamos ter um exemplo de aliteração. Uma confusão, pessoal, que o pessoal sempre faz é com a assonância. Observem que tem uma diferença. Na assonância, eu vou ter a repetição da vogal ão. Pessoal, uma coisa que sempre confunde é em relação à assonância. A assonância, eu vou ter uma repetição da vogal ão. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente pode ver essa desmesura essa desmesura de paixão é a loucura do coração. Observem que eu tenho uma repetição da vogal ão. Então, não confundam a aliteração com a assonância. Combinado? E agora vamos falar sobre a sinestesia. A sinestesia é a figura de linguagem que consiste na união de termos que expressam diferentes percepções sensoriais. Pessoal, quando eu falo de percepção sensorial, eu estou falando de quê? De sentidos. Então, quais são os 5 sentidos que nós temos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Quando eu tiver num enunciado a junção de mais de um sentido, eu vou ter... Então, vejam esse exemplo. A sua voz soava docemente pelo salão principal. Notem que quando eu digo soava docemente, eu tenho a junção de paladar e audição. Um outro exemplo é: a visão fria da morte tomava conta de todos. Visão fria. Para eu sentir o frio, eu vou precisar do meu tato. A visão fria da morte tomava conta de todos. Observem, visão fria. Eu vou precisar dos meus 2 sentidos. Então, sempre que eu tiver essa junção de 2 sentidos sensoriais, vamos lembrar dos 5 sentidos, eu vou ter aí esse exemplo de sinestesia. Então agora vamos falar do pleonasmo. O pleonasmo o que é? É a repetição de ideias ou palavras com o mesmo sentido. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. E aí eu tenho o pleonasmo literário, que é a repetição de ideias ou palavras para dar maior ênfase no texto. E ele é muito utilizado. Porém, numa redação de Enem, você não pode utilizar o pleonasmo. Um exemplo de pleonasmo literário é do poeta Fernando Pessoa. O mar salgado quanto o teu sal. Observem que mar já é salgado, mas ele utiliza esse pleonasmo para dar maior ênfase no texto. Agora, já o pleonasmo vicioso, aquele que nós devemos evitar nos nossos textos, onde devemos utilizar a norma culta padrão da língua portuguesa, é, por exemplo, entrei para dentro, saí para fora, subi para cima, descer para baixo. Esse tipo eu não vou utilizar. Fiquem ligados. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma frase que vocês costumam colocar nas redações e que não é bem vista pelo corretor. Entrou num ciclo vicioso do qual não conseguia sair. Pessoal, se já é ciclo, você não precisa dizer que é vicioso, porque ele tem uma continuidade. Então, evitem essa redundância.
E vamos falar um pouquinho sobre a metáfora. Pessoal, a metáfora é muito cobrada. Até hoje eu não vi nenhuma prova do Enem que não tivesse uma metáfora, principalmente nas tirinhas, então fiquem atentos. A metáfora é aquela figura de linguagem onde eu vou ter uma comparação implícita. O que é isso, professora? É uma comparação subentendida. Não é como, por exemplo, eu dizer assim, a Salete é linda como uma flor. Eu estaria comparando a beleza da Salete à beleza de uma flor. Isso seria uma comparação. Agora, a metáfora, eu vou fazer uma comparação subentendida. Então, se eu disser assim, a Salete tem um coração de pedra, e aí quem é nosso aluno vai entender bem esse exemplo. Mas não significa que a Salete, de fato, tenha um coração de pedra, até porque a gente sabe que ela não tem coração. Mas o que eu estou querendo dizer é da dureza, eu estou querendo comparar a dureza, né, de sentimentos que ela tenha, então eu estou fazendo essa comparação subentendida do coração dela com uma pedra. Se tiver lá, por exemplo, no enunciado, Gabriel é um gato, eu estou dizendo que de fato ele é um felino? Não, eu estou dizendo, comparando, eu estou simplesmente comparando a beleza dele à de um felino. E se eu disser assim, Fernando é um anjo, ele é lá um anjinho de asinha? Não, galera, eu estou fazendo uma comparação implícita, subentendida da maneira dele agir como um anjo. Outro exemplo que eu posso citar para vocês, seus olhos são duas jabuticabas. Seus olhos são duas jabuticabas de fato? Não, eu estou comparando, eu estou fazendo essa comparação subentendida porque os seus olhos são redondos e pretos. Então, para deixar claro para vocês, a comparação é aquela onde eu vou ter, de fato, a comparação explícita. E a metáfora, eu vou ter uma comparação subentendida. Beleza? Então, dando continuidade, vamos falar aqui da metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem onde eu vou ter uma substituição de termos. O continente pelo conteúdo, o autor pela obra, a parte pelo todo. E agora eu vou dar um exemplo para vocês. O fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. O fazendeiro, de fato, precisava só do braço? Não, ele precisava de muitas pessoas. E aí eu vou ter a substituição, um exemplo de metonímia, onde eu vou estar substituindo o todo por uma parte. Passei o dia lendo Machado de Assis. Eu, de fato, passei o dia lendo o Machado de Assis, a pessoa dele? Não, galera, eu passei o dia lendo os livros de Machado de Assis. Se eu disser assim para você, eu gosto de ouvir Roberto Carlos, eu gosto de ouvir o Roberto, ele ficar lá falando o dia todo na minha orelha? Não, pessoal, eu gosto de ouvir as músicas de Roberto Carlos. Então, quando eu tiver essa substituição, eu vou ter aí exemplos de metonímia. E agora, pessoal, eu vou falar de duas figuras que vocês têm que prestar muita atenção. É a antítese e o paradoxo. Vamos lá. A antítese, ela é caracterizada pela associação no mesmo enunciado de dois termos com sentidos opostos. Então, se a gente puder colocar uma palavra-chave aí, seriam antônimos. Vejam um exemplo. Amor e ódio caminham lado a lado. Observem que os termos amor e ódio, eles são antônimos. Um outro exemplo, faça chuva ou faça sol, estarei no teatro. Observem, chuva e sol. Então eu vou ter esses termos contrários, antônimos no meu enunciado. Agora observem que, nesse outro exemplo, dormir e acordar está difícil. Esse também é um exemplo de antítese, mas se eu substituir um pouquinho o termo, ele já deixa de ser uma antítese e passa a ser um paradoxo. Observem. Estou dormindo acordado. Quando eu digo que eu estou dormindo acordado, professora, mas não são antônimos? Mas observem no meu contexto geral que no meu enunciado eu não estou simplesmente expondo termos contrários, eu estou sim expondo ideias opostas.
Então, o paradoxo é uma figura de linguagem baseada basicamente na contradição, na exposição de ideias contrárias, de sentidos contrários, diferentemente da antítese, onde eu vou ter simplesmente termos antônimos contrários. Muitas vezes, o paradoxo ele vai se apresentar numa ideia meio que absurda, mas é essa ideia, é justamente para dar ênfase no meu texto, eu vou fazer essa exposição contrária de ideias. Um exemplo muito utilizado é essa frase de Luís de Camões: o amor é ferida que dói e não se sente. Como assim? É ferida que dói e não se sente? Se está doendo, é porque eu estou sentindo. Mas o que o autor utilizou para poder dar mais ênfase? Então essa figura ela é muito utilizada em textos poéticos, em músicas, para poder enfatizar aquilo que o autor está querendo dizer. Então, só para a gente fixar a antítese, eu vou ter termos contrários, e no paradoxo eu vou ter ideias contrárias. Pensem na antítese como termos contrários e no paradoxo mais amplo como ideias contrárias. É uma maneira muito legal de vocês gravarem isso. E aí vamos falar um pouquinho do eufemismo, que é uma figura de linguagem que é caracterizada pela suavização. Toda vez que eu necessitar de substituir um termo para que ele fique mais brando, eu vou estar utilizando o eufemismo. Por exemplo, se eu disser o José apoderou-se indevidamente da minha caneta. O que o José fez? Ele roubou a minha caneta. Um exemplo disso seria uma manchete: o empresário foi pego com uma grande quantidade de entorpecentes. Ele foi pego com o quê? Drogas, pessoal. Mas aí o jornal utiliza-se dessa figura de linguagem para que não haja essa agressão para o público, para que a mensagem fique um pouco mais branda. Então, quando eu pensar em suavização, eu vou pensar em eufemismo. E aí, o contrário do eufemismo, eu vou ter a hipérbole, que é onde eu vou ter o exagero. Toda vez que no meu texto, no meu enunciado, eu tiver essa exacerbação das situações, eu vou ter um exemplo de hipérbole. A gente costuma fazer muito isso com o namorado, né? Mas eu te liguei 1000 vezes e você não atendeu. Isso é um exemplo de hipérbole. Um outro exemplo que a gente pode colocar aí: eu morro de rir quando assisto essa série. Você morre de rir de fato? Não, mas você quis dizer que a série é muito engraçada. Tranquilo, pessoal? Essas figuras de linguagem são muito fáceis e essas dicas vão ajudar bastante vocês a identificá-las na hora de resolver os seus exercícios do Enem. Então agora vamos falar da prosopopeia ou personificação, que é o quê? Uma figura de linguagem onde eu vou ter o emprego de características humanas a seres inanimados. Como, por exemplo, a Amazônia chora devido ao desmatamento. A Amazônia está chorando de fato? Não, porque a Amazônia não está chorando, mas essa manchete, por exemplo, se trata-se de uma manchete, eu tenho aí o emprego da personificação ou prosopopeia, que vai indicar essa característica humana a um ser inanimado. Se eu disser assim para vocês: as flores estavam dançando ao vento, elas estavam lá de fato dançando? Não, é uma figura de linguagem que está dando uma característica humana às flores. Eu estou dizendo simplesmente que as flores estavam balançando. Sabe quando aquele cantor sertanejo fala: chora viola? Então, a viola não chora de fato, né, pessoal? É um outro exemplo de personificação. Uma figura de linguagem que eu adoro e utilizo muito, onde eu vou ter o emprego de ideias opostas com o sentido de gerar humor no meu texto ou na minha fala. Vejam um exemplo. Fale mais alto, lá da esquina não dá para ouvir. Esse é um exemplo clássico de ironia. Na verdade, eu quis dizer que a pessoa está falando muito alto. E se eu disser assim para você: nossa, que pessoa educada, entrou sem cumprimentar ninguém? É um outro exemplo de ironia. Eu estou querendo dizer que a pessoa é mal educada. E é isso, pessoal. Terminamos aqui as nossas 11 figuras de linguagem que eu separei para vocês nesse dia de hoje. E eu fiz aqui um quadro muito especial para vocês, onde eu coloquei a figura de linguagem e uma palavra-chave que vai lembrar vocês de tudo isso que a gente estudou aqui hoje e um exemplo. Então, a produção vai colocar aí na tela. Tira aquele print maravilhoso. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Beijo no coração e fui!